O Alenquer e Benfica significa para mim uma coisa que é um lugar grande que eu tenho no coração. Uma afetividade a este clube e um respeito muito grande e um carinho, como é natural. O clube para mim é o melhor que eu posso ter na minha vida. Foi uma aprendizagem os anos que aqui passei. Parte da minha vida não me consegui adaptar sem ir ao Alenquer e Benfica. O Alenquer é a nossa segunda casa. Fui praticamente criado aqui. Foi um sonho, foi uma realidade. Eu sinto-me em casa. Que é o clube que eu gosto, é aquilo que eu gosto muito de Alenquer. E é um orgulho para mim pertencer a esta família. Estávamos em setembro de 1943, quando o sonho e a ambição de um grupo de amigos fazia nascer uma coletividade com o objetivo de servir os bairros de Santa Catarina, Pedrógão e Paredes, na vila de Alenquer. Manuel Amorim Coelho, Manuel Pereira de Matos e Teodomiro Baturel, ilustres cidadãos da época, eram as pessoas que representavam a comissão que a 1 de janeiro de 1944 fundou o então Sport Lisboa e Alenquer. A designação inicial do clube durou apenas 4 anos, tendo sido alterada para o atual Sport Alenquer e Benfica em 1948. Nesta altura, o clube funcionava com a sua sede em Santa Catarina, na Horta del Rei, local onde hoje existe o Parque Urbano da Romeira. Cerca de 3 décadas depois, em 1973, o clube muda-se em definitivo para o hoje conhecido número 75 da Rua Principal das Paredes, local onde sediou a maioria das atividades das suas modalidades até aos dias de hoje. Sou Vítor Grilo, tenho 70 anos de idade. Nasci em Vila Franca de Xira, mas vim para Alenquer e para esta zona onde está o Alenquer e Benfica com 3 anos de idade. A minha ligação ao Alenquer e Benfica tem sido praticamente desde sempre, não é? Recordo-me quando miúdo, ainda pós-escola, pós-sair da escola, lembro-me do ringue de patinagem ser exatamente ao contrário, portanto junto ali àquelas árvores que estão dali da parte norte do campo, de futebol. Lembro-me de nós, miúdos, na altura irmos já às árvores, já buscar os bugalhos grandes e cortarmos das árvores os troncos em L para nós podermos praticar o desporto, que era o hóquei patins na altura, o que nós gostávamos muito. E depois, claro, o futebol também, aparece também o futebol, apareço também no Alenquer e Benfica como seccionista. Durante muitos anos andei aqui com várias pessoas em graxa-botas, a fazermos tudo aquilo que era possível para que o Alenquer e Benfica tivesse as suas modalidades. Chamo-me Isaurindo Gilberto de Matos Gaitinha e cheguei a terras de Alenquer, tinha eu praticamente 10 anos. E ao longo da minha juventude cruzei-me com o Alenquer e Benfica por diversas vezes como seccionista, como pertencente a direções, como atleta. Sou Fernando Manuel Henriques Pereira e sou sócio do Alenquer e Benfica, vai fazer 50 anos em 2019. Iniciei-me no Alenquer e Benfica a partir do ano de 1966. Na altura não havia televisões na maior parte das casas das famílias portuguesas. Eu fui ver os jogos de futebol à sede do Alenquer e Benfica, que na altura era na rua Largo Bernardino Machado, em Alenquer, e foi a partir daí que eu me iniciei no Alenquer e Benfica. Convidaram-me para fazer parte da equipa de ténis de mesa do Alenquer e Benfica da altura. Sou Augusto Vieira Pedro, vulgo o seminário, que nada tem de seminário, foi apenas um colega que me pôs essa alcunha. Vim para aqui em 1960, não me riscava com uma pequena aqui nas paredes, e para aqui vim
Parei aqui, junto ao campo, estava uma rapaziada ali sentada a brincar e os outros a zargatar aqui dentro. E no resto aquilo era acabou por ser uma brincadeira entre eles todos. E eu pensava que era zargata, acabei por olhar cá para dentro e cá fiquei. E já lá vão 50 e tantos anos aqui assim, a trabalhar por este clube. Trabalhar, não que seja obrigado, nunca ninguém me obrigou a fazer nada. É simplesmente porque gosto do desporto, principalmente do futebol. Como muita gente sabe que eu andei para aqui jogar a bola, fui árbitro oficial durante 14 ou 15 anos. Aqui eu, o seminário, com o campo cheio de água, tirar a água de pé da baliza para poder ver o jogo de futebol. Já lá vamos cheio de anos. As pessoas são o suporte de qualquer clube. Nas paredes, o Sport Alenquer Benfica não é diferente. Muitos foram aqueles que contribuíram para a vida deste clube, que é hoje a casa de mais de 300 atletas, nas modalidades de futebol, hóquei em patins e patinagem de velocidade. O caminho percorrido, por vezes difícil, exigiu sempre uma grande persistência, que apenas aliada à paixão dos sócios e simpatizantes, conseguiu progressivamente melhorar algumas das condições atualmente existentes no clube. Havia muito mais interação dos associados e em qualquer altura, se era necessário 20 pessoas, tínhamos 20 pessoas ou 30 para ajudar. Na altura, quando se fizeram as primeiras cabines para o futebol, foi feito pelos associados. Os associados juntavam-se todos aqui nesta zona, faziam com cimento os blocos que deram origem depois às primeiras cabines para o futebol do Alenquer Benfica, que foram ali naquele local. Os associados juntavam-se todos, vinham para o campo, para esta zona aqui. Eu lembro-me do Zé Chaves, do Cipriano, de outras, do João Lebordas e de outras pessoas mais, sócios que infelizmente já nos deixaram, mas que vinham para aqui e se juntavam todos para criarem o Alenquer Benfica, ao fim e ao cabo. Não é? O meu nome é Egídio João Belchior Trindade, conhecido no meio desportivo por Belchior. Vim para este clube na época 65-66, foram 39 anos ao serviço deste clube, o que equivale a dizer que foi mais de metade dos anos que o clube tem. Fizeram-se muitas obras neste clube com o auxílio dos sócios e de toda a gente. Depois isso, ao longo do tempo, toda a vida se vai modificando e tudo se foi modificando, digamos. Este campo, neste local, estava rodeado de silvas. Na altura, os jovens que queriam praticar desporto, que vieram para aqui fazer a sua limpeza e que, a partir depois de 1970, se começou então a realizar aqui jogos de futebol. Quanto ao pavilhão, lembro-me perfeitamente, que já era diretor nessa altura, de ser construído um ringue em que se começou a praticar o hóquei em patins em 1971 e foi depois, em 1974, quando se deu o 25 de Abril, que foi feita a cobertura no pavilhão e o pavilhão existe desde 1974. Hoje, o Alenquer Benfica orgulha-se de ter sido ponto de passagem de milhares de atletas e colaboradores ao longo destes 75 anos. Aqui formaram-se jogadores, mas não só. A mística do clube vai além do que se passa dentro de campo. Também fora dele, valores como a união, a garra, o espírito de equipa e a amizade têm sido pilares fundamentais que permanecem na vida de muitas pessoas que, de uma forma ou de outra, vivem ou viveram o Sport Alenquer Benfica. Pedro Pires, 53 anos, comecei a jogar no Alenquer aos 8 e agora estou de volta com os veteranos. Quando era miúdo eu vinha tanto de Alenquer para o campo de futebol e uma das coisas que mais me dava gozo era vir, encontrar os meus amigos do hóquei e do futebol, vermos o jogo dos cenas do futebol e ao intervalo comer o nosso coirato, que era aquele ponto de honra que tinha que ser cumprido. Portanto, e era o Alenquer, nós estávamos a viver o Alenquer. Eu vivi o clube como se vivia naquela altura. O clube fazia parte da nossa vida. Eu não me conseguia ir deitar
parte da minha vida, não me conseguia deitar sem ir ao Alenquer Benfica. Eu ia, entrava à porta, estava lá 5 minutos, vinha embora, vinha-me deitar, e portanto o Alenquer Benfica foi ao longo de muitos anos a minha, eu não digo a segunda casa, talvez a primeira casa, porque sentia o clube como se sentia naquela altura as pessoas da minha idade. E uns anos mais tarde, tive algum tempo sem vir inclusivamente ver hóquei, porque me custou muito deixar de jogar. Quando o meu filho decidiu jogar hóquei, tive uma das sensações mais gratificantes da minha vida, que foi sentir o cheiro do Alenquer, o cheiro dos equipamentos, o cheiro do pó, aquilo que nos faz recuar anos e anos e lembrar-nos da nossa infância, e foi dos momentos mais bonitos que eu passei aqui dentro. Foi realmente quando o meu filho se equipou pela primeira vez e eu senti o cheiro do Alenquer. Consigo gostar muito deste clube, porque foi aqui que eu vivi, digamos, à volta de 40 anos. E tenho gratas recordações de tudo, de pessoas, de momentos desportivos, e não consigo passar sem vir cá de vez em quando. O meu nome é João Mendes, tenho 32 anos e sou atleta de hóquei em patins há cerca de 27, 28 anos. Desde os meus 5 anos de idade, quando comecei a vir ver os treinos do meu pai, eu moro aqui nesta rua e vinha sempre com ele. Vinha ver os treinos, e foi a partir daí que começou a nascer essa paixão pelo hóquei em patins e pelo Alenquer. Cresci aqui como atleta e como pessoa, e ainda hoje continuo a crescer como pessoa e como atleta, porque todos os dias nós estamos a aprender. E aqui no Alenquer aprende-se muito. Hoje em dia, atletas com 5 anos, 6 anos de idade que já respiram Alenquer. Ao sábado, quando nós entramos em campo, nós vemos miúdos onde eu há uns anos atrás estava. Okay? E é nesse sentido que eu pessoalmente e os meus colegas e também os mais novos, os júniores, os juvenis, também devem passar essa mensagem, que é a mística do Alenquer. Eu fui criado assim, aqui no Alenquer. A minha paixão pelo Alenquer deve-se muito aos meus 5 anos de idade, quando comecei a vir aqui, a ver os jogos, como o meu pai a ter mais ou menos a noção do que era o hóquei em patins, veio muito isso à baila, que é a mística. Eu sinto-me em casa, okay? Isto é a minha segunda casa. Sou Afonso, sou o capitão de equipa de séniores de futebol, tenho 19 anos e sou do Concelho de Alenquer. Comecei a jogar aqui por influência de amigos e também por o meu pai ser daqui e conhecer bem o clube e ter aqui jogado. Comecei com 6 anos, nos escalões mais pequenos, nas escolinhas, e fui ficando até agora. Tenho 14 anos de clube, devo ser o jogador mais velho no futebol, e é um orgulho para mim pertencer a esta família. Os anos passam e o Sport Alenquer Benfica tem-se afirmado como um clube de referência, no seu contexto regional e nacional, nas respectivas modalidades. Ao longo de muitos destes anos, o Alenquer Benfica teve as secções de futebol, hóquei em patins, atletismo, ténis de mesa, automobilismo, motociclismo, secção cultural com teatro, basquetebol, pesca desportiva, ciclismo, campismo, tiro ao alvo, cicloturismo, ginástica e futebol de 5. Ora, nós cá no Alenquer já tivemos vários, não é? O futebol, depois o hóquei, a ginástica, que tivemos uma classe de ginástica muito boa, na altura muito boa, enfim, o ciclismo. Tivemos várias modalidades no clube, que a pena a pouco foi-se extinguido, mas a bola também acabou. A nível de cenas já há 15 anos, voltou agora. Era a minha mágoa, a maior mágoa que eu tinha era não ter cenas no Alenquer. Hoje já tenho, claro que não pode ser nada de... Mas é uma das maiores alegrias que me deram aos 82 anos foi fazerem cenas no Alenquer Benfica. Têm passado aqui pelo Alenquer Benfica, muitos campeões têm sido também feitos neste clube. É um clube muito acarinhado aqui na nossa zona, é das maiores potências em termos desportivos, o Alenquer Benfica. Formei também aqui uma secção de ginástica onde tivemos durante cerca de
durante vários anos 200 pessoas aqui a fazer ginástica. A primeira inscrição do primeiro atleta vindo do Sport Lisboa e Benfica, o célebre Garrancho, que ainda há pouco tempo nos deixou, essa inscrição foi feita por mim e pelo Quintino, que embarcámos de Alenquer às 6 horas da manhã para a porta da Federação Portuguesa de Patinagem, porque naquela altura, a primeira inscrição a dar a entrada, o atleta ficava preso a esse clube. Apareceu-lhes um senhor e perguntou-me a mim e ao Quintino se eu era de Alenquer. E eu respondi que não sou de Alenquer. E o homem ficou todo descansado porque, entretanto, era o Benfica fazer a primeira inscrição do Garrancho. Claro que, quando a senhora chegou, salvo era a Dona Maria, não me posso recordar bem já o nome, quando chegou, cumprimentou-nos, o senhor Alenquer está no mesmo sítio? Está, Alenquer está no mesmo sítio. E o tipo ficou muito espantado. Então eu perguntei se o senhor era de Alenquer e o senhor diz-me que não. E eu apresentei-lhe o bilhete de identidade e disse não, eu sou de Beja, não sou de Alenquer. Portanto é uma nota curiosa e o Garrancho ficou preso ao Alenquer Benfica a partir de 1972. Com algumas conquistas históricas na sua vida desportiva, o clube tornou-se num verdadeiro palco dos sonhos, que começou a fazer vibrar a população de Alenquer. Foi a primeira vez que vi ao vivo e que me recordo o pavilhão do Alenquer cheio, em que eu vi pessoas penduradas ali em cima. Okay? Foi o Alenquer Física, foi quando o Alenquer subiu divisão. E já não subia divisão, não sei se precisar, aí há 15 anos, 16 anos. O pavilhão estava completamente cheio, lembro-me, nas asnas do pavilhão havia toda a gente pendurada, não cabia lá dentro do pavilhão mais ninguém e era de facto, enfim, uma alegria muito grande para todos os alenquerenses e não só, vinha gente de todo lado. Foi uma história em que encheu as bancadas do pavilhão e em que naqueles 10 anos, por exemplo, o pavilhão estava sempre cheio a assistir aos jogos de hóquei em patins. O Rinque Zeca Carmo e João Lota e o Campo Fernando Pereira pretendem ser hoje uma referência para a mística de todos aqueles que aprendem a praticar desporto em Alenquer. A antiga direção do Alenquer propôs-me para que o nome do campo de futebol passasse a ter o meu nome. Os sócios aprovaram e eu também, na altura, também não fazia parte dos corpos gerentes, não quis influenciar nada disso, não participei nessa reunião, foram os sócios e a Assembleia Geral que me elegeram com o nome do campo de futebol. É importante que as pessoas venham até ao Alenquer e Benfica, tragam os seus filhos, mas façam parte integrante deste clube. Se as pessoas não vierem ao clube, não pararem por aqui, não fizerem parte deste mesmo clube, eu penso que isto é o mais importante de tudo. É realmente as pessoas se unirem para que realmente o Alenquer e Benfica possa ter um futuro risonho. O clube atualmente tem muita criança e ainda bem que assim é. Não interessa, para mim não me interessam as vitórias nem as derrotas, interessa-me que as crianças aqui andem dentro e que o clube continue a sobreviver para melhor, não para pior. O clube trabalha diariamente para garantir aos seus atletas e associados as melhores condições e levar o nome de Alenquer o mais longe possível, num contexto de responsabilidade, orgulho e ambição. O Alenquer é dos 4, 5 clubes que há aqui no concelho ou aqui na zona, é capaz de ser o clube primeiramente mais familiar e que acolhe melhor as pessoas, penso eu, e é o clube que tem para mim as melhores infraestruturas e que disponibiliza aquilo que é preciso para que as crianças estejam felizes e cresçam aqui. Eu coloco-me no lugar deles, que é das vezes que eu estava ali fora, há uns anos atrás, em 2002, quando ela foi fundada, 2002, 2003, 2004, a vontade era calçar os patins e vir para aqui para dentro de lutar com eles. Lutar, entre aspas. E eu sinto, por vezes, não é fácil separar o adepto do jogador. Acima de ser um jogador, eu vivo muito o Alenquer.
O Sport Alenquer e Benfica completa agora as suas bodas de diamante. Agradecemos a todos os que ajudaram a escrever a nossa história. É dar os parabéns a todos aqueles que ao longo destes 75 anos fizeram parte desta família que é o Alenquer e Benfica. Eu desejo as maiores felicidades para todos os praticantes, para todos os dirigentes, para todos os seccionistas, para todos os sócios daquele clube. Toda a gente que fez do Alenquer o que o Alenquer é hoje e que nos faz sentir, de 75 anos, aos 75 anos de idade do clube, nos faz sentir orgulhosos do nosso Alenquer. Mais representado através da juventude e que mais equipas, mais jovens possam representar o Sport Alenquer e Benfica. Com mais desejo para o clube é que aparecem mais pessoas com vontade de colaborar. Aos que já partiram, aos presentes, àqueles que se dedicaram ou dedicam à vida do nosso clube, o nosso obrigado. Não se esqueçam do clube e aos atuais atletas que dignifiquem a camisola que vestem e que levem bem alto o nome do clube. E quero desejar a todos aqueles que mantêm o clube de pé e que gostam do clube da maneira que eu gosto, quero desejar a todos felicidades e parabéns. Que continue por muito mais anos, que continue com as pessoas certas à frente do clube e que as próximas que virão tenham esse mesmo pensamento, que é levar o Alenquer onde o Alenquer merece. Há 75 anos. Parabéns, Sport Alenquer e Benfica.